Olá pessoal, meu nome é Claudenir, eu trabalho na Daruma Automação e a gente teve a ideia aqui junto com a nossa equipe de gravar alguns vídeos aí com algumas dicas, algumas coisas novas que a Daruma tem feito para os desenvolvedores. Na verdade essa ideia, ela surgiu de um canal que é muito utilizado nos Estados Unidos chamado Channel 9, Canal 9, onde são vídeos assim informais, sem muita formalidade, né, sem muita estrutura em si, mas de um diálogo muito aberto e mostrando com muito improviso o que nós temos feito aí para atender a comunidade de desenvolvedores. Então, isso aqui não é um vídeo curso, né? Não é nada tão elaborado assim, são vídeos informais que a gente vai estar colocando no nosso canal de YouTube, né, que é o www.youtube.com/darumadevelopers, onde cada vídeo com duração curta de mais ou menos 10 minutos ou 15 minutos vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito para poder auxiliar a comunidade de desenvolvedores, que hoje está girando em torno de mais ou menos 3.500 software houses cadastradas, 51 e-mails no nosso mailing list, e o nosso objetivo hoje é inaugurar esse canal 9, esse Channel 9, falando um pouquinho sobre PAF, que é um dos grandes vilões aí, vamos chamar assim, de algumas software houses, né? E o nosso objetivo hoje aqui, nesse primeiro vídeo, nesse vídeo número 1, falar um pouquinho sobre o que nós, Daruma, como área de desenvolvimento, né, o que nós temos feito para auxiliar as software houses exatamente na hora de homologar o PAF. Dando uma nivelada rápida, o que é o PAF, né? O PAF ele é uma regra de legislação criada pelo fisco, onde a software house tem que trazer o software dela até uma universidade credenciada e essa universidade executa vários testes em cima desse software, ok? Se esses testes forem aprovados, você como software house está aprovado a vender o seu software em qualquer estabelecimento comercial. Você recebe um selo de certificação ou de autorização como sendo um software homologado com PAF, que é o Programa Aplicativo Fiscal. Isso começou mais ou menos no ano de 2007, finalzinho de 2007, começo de 2008, a legislação foi refinando, hoje já está na versão mais ou menos 1.5 do PAF, está saindo aí o roteiro 1.6 e a coisa evoluiu bastante. No fundo, quando veio o PAF, como obrigação das software houses aderirem, caso queiram vender o seu software nos pontos de venda hoje, isso assustou muito as software houses. Por quê? Porque nunca houve nenhum roteiro de teste tão detalhado, tão bem definido como o PAF é hoje. E muitas interrogações apareceram ali, como por exemplo, assinatura digital, criptografia do GT, criptografia do número de série, uma série de dúvidas e interrogações foram aparecendo, né? Nessa ocasião, a nossa equipe de suporte para desenvolvedor, a nossa equipe de integração e desenvolvimento, se reuniu, fizemos algumas reuniões de bate-papo sobre como auxiliar as software houses a homologarem PAF, identificamos alguns pontos que poderíamos melhorar, seja na impressora, seja no suporte técnico, e hoje o sucesso é simplesmente fantástico, né? Hoje nós temos aí várias software houses homologando o PAF com a impressora Daruma. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, sobre os resultados que esse trabalho de PAF teve. Esse primeiro vídeo que a gente está gravando aqui agora, ele vai falar sobre os resultados. O segundo vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre a infraestrutura que a gente oferece para as software houses que querem homologar PAF com a impressora Daruma. E lá no terceiro vídeo, nessa série inicial de 3 vídeos, a gente vai falar um pouco sobre a nossa estrutura em si, como é que ela está dividida e como é que essa estrutura foi voltada unicamente para poder atender o desenvolvedor na missão que ele tem aí de homologar PAF, principalmente quando ele está usando o nosso hardware, o nosso periférico, ok? Para introduzirmos um pouco sobre os resultados que a gente tem nessa questão de homologação de PAF com as software houses, eu vou convidar aqui a Débora. A Débora, ela faz parte da nossa equipe de suporte ao desenvolvedor. Isso é um diferencial que a Daruma tem, porque nós não temos uma equipe que dá suporte para revenda, dá suporte para cliente final e dá suporte para desenvolvedor ao mesmo tempo, né? Na verdade, é uma equipe dedicada, focada, única, exclusiva para dar suporte ao desenvolvedor, como é que ele programa, se ele tem algum problema durante a programação, se depois que instalou o PDV tem algum problema de integração ou não, esse suporte também é nosso. E claro, como grande mote aí da última legislação brasileira, o PAF. Auxiliar as software houses em homologar em PAF com a nossa impressora. Toda a nossa equipe está treinada para isso. E a Débora tem sido um dos destaques aí na nossa equipe de software em dar esse auxílio e apoiar o desenvolvedor nessa homologação. Débora, uma pergunta que eu acho interessante, a nossas software houses que estão assistindo aí, elas saberem um pouco
mais ou menos quantas software houses por dia liga para a nossa equipe? A gente sabe que a equipe não é só você, né? Tem você e mais 4 outros analistas de suporte treinados em programação para dar esse suporte técnico. E como você está muito nesse dia a dia conosco aí, mais ou menos quantas software houses diferentes por dia ligam para a gente para quero homologar PAF com a impressora da Daruma? Bom, a gente tem aí 2 picos, né? Um que é quando tem algum estado com a data limite de homologação para o PAF para vencer, a gente tem aí em torno de 20 software houses por dia, 20 suportes por dia. E quando essa data já está um pouco mais longe, passou esse boom, a gente tem aí uma média de 7 software houses. Legal, então está entre máximo de 20 por dia, diferentes desejando homologar PAF com Daruma e no mínimo de 7, né? Que é quando o prazo afrouxa um pouco, não é isso? Isso. Perfeito, legal. Bom, se a gente fizer uma conta rápida aí, pelo pico dá mais ou menos dá 100, 200, dá 400 empresas por mês aí ligando, né? Para poder homologar PAF. Legal, é um ótimo número. Bom, então esse primeiro termômetro aqui que a Débora está passando, eu faço questão de que seja a Débora que fale isso, porque ela que está no dia a dia, no telefone com toda a equipe aí e por Skype, transmitindo esse suporte técnico, né? Então, é direto da fonte esse feedback. São 400 empresas mês aí homologando o PAF. Esse termômetro é a maior prova de que as iniciativas que a Daruma como empresa, como engenharia na hora de melhorar o produto para poder auxiliar no PAF, como integração em desenvolvimento, em preparar o suporte para isso e drivers para isso, esse termômetro é a prova de que toda essa estratégia está dando certo, é válida, né? Afinal de contas, 400 empresas não é qualquer fabricante de automação comercial que tem aí batendo na sua porta para poder homologar PAF com a sua marca, com a sua impressora, né? Agora, Débora, o que a gente tem feito, e aí você vai lembrar muito disso, porque você participou dessa estratégia lá no começo, junto com a Ana Paula, com a Ágata, que continuam fazendo parte da nossa equipe hoje, o que nós, como área de integração e desenvolvimento da UMET e da Daruma, o que nós fizemos assim de melhor que se destaca na hora que a gente vai auxiliar as software houses a homologar a PAF? Bom, primeiro aí acho que uma coisa importante que a gente fez foi se reunir para ler e entender todos os requisitos do PAF. E está sempre em constante reciclagem. Sempre que alguém vê alguma coisa nova, compartilha com todo mundo. E quando tem uma dúvida, a gente se junta para poder esclarecer. O segundo passo importante foi garantir que todos os homologadores tenham a impressora lá para testes. Porque assim, se o desenvolvedor tem algum problema, ou então ele não tem a impressora para levar para homologação, ele pode usar do homologador. Isso é uma coisa importante. Legal. O terceiro ponto é que a gente tem um pacote disponível para download no nosso site, que contém desde legislação, o roteiro de testes, passo a passo de como fazer a assinatura digital. A assinatura digital utiliza um recurso da nossa impressora, que faz parte do firmware dela, do software básico. Esses são mais ou menos os principais recursos e as principais dificuldades que as software houses tinham, né? Porque a assinatura digital não era uma coisa muito comum, né, que eles faziam, né? Então a gente teve que ter esse auxílio aí. A assinatura digital surgiu aí como uma coisa nova e o conceito dela ficou, no início, bem difícil de entender. Uma das grandes dificuldades do desenvolvedor é saber como fazer a assinatura digital. Perfeito. E com a facilidade de ter um recurso no firmware da impressora, a gente facilitou bastante esse processo, porque aí o cara usa um método e ele já tem a assinatura pronta só para colocar no arquivo. Ou seja, então ele não precisa basicamente codificar todo o RSA, né? Não. E nem usar uma biblioteca externa. A impressora faz o cálculo para ele, certo? A impressora faz para ele. Ele precisa gerar a chave dele, que isso é obrigatório, ele ter uma chave exclusiva dele, e depois de carregar ela na impressora, ele consegue, com o método, ter a assinatura retornada. Legal. Bom, isso é um ponto importante que a Débora ela comentou aqui, que isso está dentro da impressora, ou seja, está no firmware dela. Então você pode usufruir desse feature, né, dessa característica, seja usando a DLL, né, que a gente tem a nossa linha da Daruma Framework DLL, seja por comunicação direta, seja por Observer, seja por Windows, seja por Linux, seja por microterminal, seja por MAMP, seja por DOS, ou seja, qualquer sistema operacional, você consegue acessar esse recurso. Você não fica travado em um driver. Esse driver só roda para Windows.
Esse driver só roda para Linux, porque a impressora fiscal, ela é independente de sistema operacional. O recurso que está nela pode ser consumido, chamado e utilizado independente do sistema operacional que está do outro lado. Afinal de contas, é porta serial, né? Então, você manda um comando e você tem esse resultado da assinatura, certo? Isso. Hoje nós investimos mais ou menos umas 50 impressoras para os homologadores, né? Sim, cada um levou 2, né? Cada um tem umas 2 impressoras. Tem duas máquinas. Homologadores que possuem mais já. São estados que antes já tinham algum tipo de homologação. Ah, verdade. Aí esses homologadores têm a FS 600 e a 700, né? Perfeito. Então a Daruma investiu aí e doou, né? Nós não vendemos, né? Foi uma doação. Foi uma doação. Nós doamos aí 2 impressoras para cada homologador, para que o homologador pudesse ter toda a infraestrutura para quando o desenvolvedor chegasse para homologar a Daruma, ele se sentisse bem mais à vontade e tivesse a segurança de que a impressora que está ali funciona, de que do lado de cá tem a Débora, a Agatha, a Ana, toda essa equipe aqui para poder dar o suporte para a Software House. Bom, para finalizar, porque na verdade no segundo vídeo a gente vai estar falando mais detalhadamente sobre isso, fala um pouquinho para a gente de alguns cases interessantes, Débora, que você que acompanha aí no dia a dia isso, você teve das Software Houses que homologam PAF. Bom, a gente teve casos aí, para dar exemplo das linguagens, teve gente que homologou usando Clipper, homologações feitas com Zin e homologação feita com COBOL, no Rio, em São Paulo. Então, é um exemplo aí de que com linguagens que o pessoal diz aí antigas, né, o pessoal das antigas, eles conseguem homologar utilizando nosso driver sem problema nenhum. Legal. Tudo isso porque o recurso, na verdade, está dentro da impressora fiscal, né? Então fica independente de linguagem de programação, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho mais detalhadamente sobre esses recursos que a gente tem na impressorinha fiscal. Acho que hoje aqui junto com a Débora a gente conseguiu transmitir para vocês um pouco sobre o que a Daruma tem feito para poder auxiliar os desenvolvedores aí a homologarem PAF com a nossa linha de impressora fiscal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.